Muita gente comete o erro de investir em fundos imobiliários como um amador. E quando a gente pega a média dos investidores, a maior parte não supera nem o CDI. E não é só em fundos imobiliários, é um panorama da Bolsa geral. Olha só essa notícia. Hoje a Bolsa de Valores brasileira tem cerca de 5,4 milhões de investidores em renda variável. E menos de 5% das pessoas conseguem ter uma rentabilidade consistente acima do CDI no longo prazo. Por que isso acontece? Porque muita gente acaba cometendo alguns erros de principiantes. E quanto mais a gente vai estudando, mais a gente vai entendendo, menos erros a gente vai cometendo. E esse vídeo a gente vai ter uma conversa franca aqui, porque eu sei que tem muita gente que não investe em fundos imobiliários porque tem uma visão errada sobre esse tipo de ativo. Muita gente quer investir mais em fundos imobiliários, mas ainda não tem tanta segurança. Às vezes o cara tem um imóvel que ele quer vender, mas ele pensa o seguinte, cara, se eu vendo esse imóvel eu vou pegar um dinheiro na mão, eu não tenho conhecimento suficiente e coragem suficiente para colocar o dinheiro daquele imóvel nos fundos imobiliários, que pode ser que eu perca. O imóvel tá rendendo pouco lá, mas eu não tenho tanta coragem assim de pegar e vender e colocar em fundos imobiliários. E tem muita gente que mesmo investindo comete erros básicos. Tudo isso a gente vai conversar aqui nesse vídeo e eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui entendendo o que você deve melhorar aí dentro dos seus fundos imobiliários e você vai ter um panorama geral que vai te ajudar e muito a melhorar ainda mais a performance dos seus investimentos. Só que antes desse vídeo começar, eu não posso esquecer de lembrar você que segunda-feira agora, 7h30 da noite, eu vou fazer uma super live aqui no YouTube, onde eu vou mostrar para vocês o panorama para os fundos imobiliários 2026, 2027 e como você deve se posicionar para você não ser um investidor amador que só compra a cota, esquece, não entende dos investimentos, não entende o que está acontecendo e tá só parado esperando a Selic cair. Essa live é imperdível e você só vai ter uma única oportunidade de se aprender sobre isso, que eu vou falar tudo lá dentro dessa live e lá também vou abrir a Black Renda com FI para você entrar no Renda com FI com 40% de desconto. Eu sou bem transparente com você. Hoje o Renda com FI custa 447, acesso vitalício e tudo mais. Você vai poder garantir o Renda com FI com todos os bônus por apenas R$270. Pode parcelar, pode fazer o que você quiser. Isso é para quem quer dar um passo a mais, tá? Tem muita gente que fica reclamando de curso e tudo mais. Meu amigo, você já vai estar muito satisfeito com todo o conteúdo que eu tenho aqui de graça no YouTube. Só que se você quer dar um passo a mais, se você quer deixar de ser um investidor que só fica ali abaixo do CDI, você vai ter que se aprofundar e óbvio, dentro do Renda com FI eu sou muito mais profundo, porque ela tem mais tempo, tem live, tiro dúvida de todos os alunos, enfim, tem muita coisa além de um vídeo no YouTube que você vai conseguir dentro de um espaço mais individual e o Renda com FI é para você que quer aumentar os seus rendimentos e ganhar muito dinheiro em 2026, 2027 e superar o CDI no longo prazo. Então anota aí, segunda-feira, 7h30 da noite, live comigo aqui no YouTube. Vamos entrar no conteúdo desse vídeo. Como vocês viram aqui na notícia, menos de 5% dos investidores conseguem uma rentabilidade acima do CDI no longo prazo. Se a gente for puxar o CDI no longo prazo, tirando o imposto de renda dos investimentos, o CDI vai ficar uma média ali de rendimento de mais ou menos 7% ao ano. Então, por mais que a gente olhe a variação da Selic, hoje a Selic em 15, CDI em 14,90, a gente acabe olhando para o CDI como uma excelente alternativa de investimento. Se a gente só se mantém no CDI, a gente meio que fica estagnado, porque a tendência é a Selic subir e a Selic cair, porque nenhum país consegue ser sustentado por uma Selic em 15% ou uma inflação de 5% por muito tempo. Então, existem pontos aqui que a gente precisa entender, tanto de economia quanto dos investimentos, para a gente entender como a gente ganha dinheiro na alta da Selic e como a gente ganha dinheiro na baixa da Selic. Mas entrando aqui no primeiro ponto do porquê muita gente não ganha dinheiro de verdade com fundos imobiliários, o primeiro ponto é que boa parte dos investidores escolhe fundos somente pelo dividendo. Então eu sei que é tentador a gente vir aqui e a gente olhar o dividendo yield do fundo. Por exemplo, o GGRC11 aqui custando R$10, pagando 11,95% de yield nos últimos 12 meses. Porém, uma das coisas que a gente acaba não vendo, ou até por falta de conhecimento, às vezes até por preguiça de não olhar o relatório mesmo, é que, por exemplo, quando a gente pega aqui o relatório do HGLG11, a gente nota que na DRE, ou seja, no resultado que o fundo gera, a gente tem dois tipos de resultados. A gente tem a receita recorrente e a receita não recorrente. O que é isso aqui e por que muita gente às vezes deixa de ganhar dinheiro por não olhar esses dois tipos de informações? Primeiro que receita recorrente em um fundo de tijolo é as receitas dos aluguéis que o fundo tem. Então, no caso aqui do HGLG11, o fundo tem quase 30 imóveis e esses imóveis logísticos são alugados por várias empresas. Vocês já sabem, né? Volkswagen, Electrolux, tem várias e várias empresas. Então, todo mês a gente tem dentro do HGLG11 uma receita recorrente, porque tá as empresas alugando aqueles galpões, todos os meses elas têm que pagar em aluguel. Isso aí é uma receita recorrente. De quanto? R$1,19. Depois, quando o fundo acaba vendendo algum ativo, às vezes ele comprou, melhorou e vendeu, às vezes ele comprou, alugou por um tempo, ficou um espaço vazio, ele viu uma outra oportunidade, ele vende para comprar outro, mas enfim, quando ele vende algum ativo, ele tem uma receita não recorrente. Então, aqui tá uma receita não recorrente
zerada. Logo, a gente sabe que o fundo gerou uma receita recorrente de 1,19, descontou aqui nas despesas recorrentes 24 centavos, ainda pegou um pedacinho do caixa aqui de 15 centavos e se juntar o que ele gerou com a despesa mais o que ele tirou do caixa para ele entregar o rendimento, ele pagou R$1,10 por cota. E isso aqui a gente tem que ficar de olho quando a gente já tem um fundo imobiliário na nossa carteira ou quando a gente pretende entrar no fundo, porque pode ser que você esteja vendo somente o dividendo que o fundo está pagando e aquele dividendo é um dividendo não recorrente, ou boa parte daquele dividendo é um dividendo não recorrente. Eu peguei um outro exemplo aqui, por exemplo, o fundo PVBI11, que é um fundo de lajes corporativas, prédios comerciais. Ele gerou de receita aqui 54 centavos por cota, mas ele tem aqui 4 centavos de receita não recorrente. Então a gente sabe que o valor que ele gera realmente mensalmente é de 50 centavos. Então se a gente sabe que esses 4 centavos vão acabar, logo o guidance dele de projeção, que é os aluguéis que o fundo pretende pagar mais para frente, se ele não começar a ter uma receita maior, isso aqui pode diminuir em algum momento. Então a gente tem aqui um resultado recorrente de 54 centavos, mais uma receita não recorrente de 4 centavos, um desconto de 10. Eles também guardaram 4 centavos no caixa e distribuiu 45 centavos. Isso aqui fez uma baita diferença no resultado, porque quando a gente olha o resultado do PVBI11 aqui, ó, a gente nota que a receita foi caindo. Então, ó, desde 2023 lá, né, Lages está passando uma situação bem complicada aqui no Brasil, mas ele estava pagando 72 centavos lá no mês 7 de 2023. Foi caindo, foi caindo, foi caindo, o último rendimento foi 45 centavos e a gente olhando ali essa receita não recorrente ainda tem 4 centavos de receita não recorrente. Logo, o que pode acontecer aqui pode baixar ainda 4 centavos e mais para frente, caso o fundo não faça nada diferente, essa receita aqui pode ser ainda menor. Isso aqui você precisa saber se você está analisando um fundo e se você já tem alguns fundos na sua carteira. Porque o que pode acontecer? Às vezes você pode pegar o fundo aqui, ó, pagando 72 centavos e você olha para trás, às vezes ele pagou nos últimos 6 meses, pagou 72 centavos, mas isso vai acabar logo. Às vezes tem mais um mês só de receita não recorrente, às vezes tem mais 3, mais 6 meses, enfim. Só que às vezes você vai entrar aqui e nesse momento, às vezes a cota está muito valorizada, porque o fundo está distribuindo uma receita não recorrente ou até soltou um fato relevante há 6 meses atrás que ele iria pagar uma renda não recorrente por 6 meses. Aí muita gente entrou, precificou o fundo lá em cima, o fundo às vezes ficou até um pouco mais caro, mas ele vai pagar aquela receita não recorrente apenas por 6 meses. Logo, quem acompanha o relatório sai depois desse período, as cotas começam a diminuir e você foi premiado de entrar no fundo ali com uma receita não recorrente lá em cima, onde todo mundo já estava sabendo que aquela receita ia cair em algum momento. Então isso aqui é algo que você precisa acompanhar nos seus fundos. Você não precisa ser aquele tarado de relatório, ver todos os relatórios do seu fundo, mas uma vez a cada 3 meses ou uma vez a cada 6 meses você precisa ler o relatório para você entender o que está vindo de renda recorrente, o que está vindo de renda não recorrente, até porque se o fundo começa a diminuir muito a renda, fundo imobiliário é sustentado pelo dividendo que ele paga. Então, quanto menor o dividendo, mais as pessoas vendem as cotas e mais a cota vai diminuindo. Segundo ponto que faz muita gente deixar de ganhar dinheiro de verdade com fundos imobiliários é escolher somente os fundos populares. Só que acaba esquecendo que investir somente nos maiores fundos não te traz um resultado acima da média. Por quê? Porque a gente tem uma correlação entre risco e retorno. A gente tem vários fundos muito bons e fundos bem populares. Então a gente pega ali HGLG11, a gente pega aqui, por exemplo, KNR11, a gente pega BTLG11, XPML11, tem vários e vários fundos que a segurança de investir em um fundo de uma baita qualidade e também um baita patrimônio te traz mais segurança. Logo, um fundo que tem uma segurança maior, ele não vai te pagar um rendimento tão alto assim. Então não tô falando que é ruim você investir nos fundos mais populares. É bom você escolher os melhores e geralmente os mais populares podem ser fundos muito bons. Só que na maioria das vezes, se você enche a sua carteira só de fundos populares ou os melhores do setor, você acaba recebendo um dividendo yield menor. É isso que está acontecendo, por exemplo, com o HGLG11. A gente analisou aqui o HGLG11 no último vídeo e eu falei, HGLG11 é um baita fundo, o HGLG11 tem bons imóveis, tem bons ativos, só que olha só o rendimento dele, 8,34. Se você está procurando um fundo para sua carteira que seja conservador e você não quer dor de cabeça ou não quer receber muito além do que 8%, o HGLG11 vai te atender muito bem e você pode investir nesse tipo de fundo. Só que agora se você pega uma carteira e você só fica colocando fundos extremamente conservadores, o seu resultado, obviamente, não vai ser um resultado muito expressivo. Então, ao invés de você ganhar, por exemplo, 7% no CDI, sem risco, colocando seu dinheiro na renda fixa, nos fundos imobiliários que você investe, você vai acabar ganhando 8, 8,5, no máximo 9. Então, tem que ficar de olho nisso, porque a estratégia eficaz para você ganhar acima da média é você escolher bons fundos, comprar com a margem de segurança boa, para que esses fundos também possam
possam se valorizar e escolher fundos com base nos seus objetivos e não somente fundos que são extremamente conservadores. Se o seu perfil for conservador, não tem problema nenhum. Eu tô falando aqui de ganhar acima da média. Então você pode colocar, por exemplo, um HGLG11 na sua carteira, mas ao mesmo tempo você pode colocar outros fundos com uma estratégia bem selecionada que vão melhorar a performance da sua carteira sem você correr tanto risco assim. É loucura também você colocar um monte de fundo ruim na sua carteira só porque eles estão pagando bons dividendos. A gente tá aí de prova que os fundos high yield, muita gente perdeu muito dinheiro. Só que quando a gente monta uma carteira, a gente pode colocar alguns fundos conservadores, outros fundos de risco médio, alguns poucos fundos de risco alto. E aí quando a gente pega a média da nossa carteira, a gente vai ter uma carteira que rende acima da média. Então isso aqui que eu tô falando pra vocês vale ouro, tá? Quando eu comecei a investir em fundos imobiliários lá atrás, eu também só ia nos fundos mais conservadores. Por exemplo, eu tinha BCFF11 na minha carteira, porque era um fundo que eu entendia que era extremamente conservador, bem diversificado, mas pagava uma merrequinha de dividendo. A hora que eu comecei a entender mais a dinâmica dos FIIs, eu entendi que não fazia sentido, por exemplo, eu ter um FOF na minha carteira, porque ele seria um fundo extremamente pulverizado e um rendimento mais baixo, sendo que eu poderia eu mesmo montar a minha carteira e ter uma carteira bem superior do que um FOF entregando uma rentabilidade acima ou até abaixo da média. Então esse também é um dos pontos que faz muitas pessoas ficarem abaixo do CDI ou às vezes não ganharem tanto dinheiro com fundos imobiliários. Um outro ponto que faz muita gente também não ganhar dinheiro acima da média nos fundos imobiliários é porque a pessoa muda de fundo toda vez que a cota cai. Ao invés de ela diminuir o preço médio para ela aumentar o yield on cost dela, ela também melhorar o preço que ela tem naquele fundo, ela vai lá e vende a cota. E aí o que acontece? Ela nunca faz a conta de quanto ela perdeu para ela pegar aquele dinheiro e colocar em um fundo que ela acha que vai se valorizar. Para contextualizar aqui o que eu tô falando para vocês, tá? Tem muita gente que às vezes olha um fundo da carteira dela e ela tá com R$500 de prejuízo. Aí ela olha um outro fundo que ela fala assim, caramba, aquele fundo tá pagando mais. Eu vou pegar, vou tirar meu dinheiro daqui no prejuízo, assumo esse prejuízo e vou colocar o meu dinheiro naquele fundo. Porque o fundo que ela tá no prejuízo tá pagando ali mais ou menos uns 0,8% ao mês, enquanto o outro fundo tá pagando 1%. Aí ela vai lá, vende, ela esquece aqueles R$500 de prejuízo e ela vai lá e compra cota de um fundo que tá pagando 1% ao mês. Só que aquele fundo ali, às vezes, ele nem vai subir tanto assim. E ela tá recebendo 1% ao mês. Só que ela assumiu um prejuízo de R$500. E ela simplesmente esquece aqueles R$500 como se eles não existissem. É basicamente o que as pessoas fazem no trade, né? A pessoa vai comprando, vendendo, comprando, vendendo. Chega no final do ano, ela fala, caramba, eu ganhei aqui R$10.000. Só que ela esquece de colocar na conta tudo que ela já perdeu. E ela perdeu, às vezes, R$15.000. Aí ela olha pro saldo e ela fala, caramba, eu fiquei R$10.000 positivo. Quando, na verdade, ela tá em 5 negativo porque ela já tinha perdido 10. Esse é um dos pontos que acontece com muita gente fica pulando de fundo para fundo. Junto com esse ponto da pessoa ficar pulando de cota em cota, também existe o ponto onde as pessoas acabam esquecendo da taxa de sensibilidade, principalmente nos fundos de papel. A pessoa sai de um fundo que às vezes está muito descontado, às vezes a pessoa tinha um fundo bom, o fundo só caiu porque o mercado precificou um risco demais, às vezes o fundo está passando por algum problema ali de vacância, né? Principalmente os fundos do segmento logístico, fundos de shoppings e tudo mais. Em alguns momentos esses fundos podem ter uma certa vacância e a cota cai, que a maior parte dos investidores acaba vendendo no emocional. E ao invés dela melhorar a posição dela, diminuindo o preço médio, ela vai lá e vende e compra, por exemplo, um fundo de papel pagando um PVP de 1,04. E aí o que ela esquece é que quanto mais caro ela paga em um fundo de papel, menor é o rendimento que ela recebe. Por exemplo aqui, tá? Hoje o KNCR11 está sendo negociado a 106,18 PVP de 1,04. No próprio relatório, eles já mostram que você pagando uma média ali de R$106, olha só quanto você está recebendo. R$106, CDI mais 0,48. Muita gente acredita que qualquer preço que você pagar, você vai estar recebendo CDI mais 2,16. A pessoa vai lá, faz a conta, mas ela fala, caramba, tô recebendo 2,16% acima do CDI. Quando na verdade ela tá pagando caro pra caramba na cota, ela tá recebendo somente 0,48. Então, isso aqui tem que ficar de olho. Muitas vezes você vai montar a sua carteira de investimentos e você só vai olhar pro dividendo. Às vezes você vai esquecer o dividendo, vai olhar só pro PVP. Às vezes você vai vender um fundo na sua carteira que você deveria melhorar o preço médio, mas você tá trocando um fundo nota A por um fundo nota B, somente porque ele tá pagando um rendimento. E às vezes aquele rendimento que ele tá pagando ainda é um não recorrente. Aí você vai lá, compra no preço mais caro. Depois de 6 meses, o fundo passa a entregar o rendimento que ele sempre entregou. Muita gente vende as cotas e você fica com o mico na mão aí e não sabe mais o que fazer com a sua carteira. Outro ponto que faz muita gente ficar abaixo da média ou somente dentro da média em uma carteira de fundos imobiliários é ficar seguindo carteira recomendada de banco ou corretora e não tem nenhuma estratégia de longo prazo. Não tem problema nenhum, tá? Você acompanhar uma carteira, você tem um analista que você confia, que faz boas indicações, isso aí é tranquilo e é até bom que você acompanhe, porque é bom você saber a opinião do mercado sobre tal ativo, você entender o que está acontecendo na economia. O problema é que hoje com tanta notícia, tanto banco, corretora e casa de análise, muitas instituições indicam o fundo da semana, o fundo do mês, e aí você, que às vezes não tem tanta estratégia, não tem tanto conhecimento assim, você olha para o fundo da semana, vai lá e compra. Aí na próxima semana tem um
outro fundo, você vai lá e compra também. Eu já peguei carteira de mentorado que tinha mais de 30 fundos imobiliários com patrimônio abaixo de 100 mil. O que acontece? A pessoa, ela vai pegando um monte de indicação e ao invés de ela focar em qualidade, ela foca somente em quantidade. E aí quando você olha 30 fundos, somente 5 fundos eram fundos bons. Os outros eram fundos da semana que várias casas de análise recomendaram. Outra era vários fundos da própria gestão. Às vezes o investidor, ele vai lá e paga um analista ou ele começa a acompanhar uma carteira recomendada. Só que ele esquece que muitas vezes, não é em todas, tá? Porque tem muito analista e muita casa de recomendação que é muito boa. Só que tem muita casa de análise que indica fundos da própria instituição, fundos da própria casa. E aí o que acontece? Quando você pega uma carteira de alguém que tem 20, 30 fundos com uma carteira totalmente pulverizada, você vai ver às vezes 5, 10 fundos são da mesma gestão. E aí você percebe que ao invés da pessoa diversificar, mesmo investindo em vários ativos, ela estava investindo em 10 ativos que são ativos correlacionados ou são ativos da mesma gestão. Então tem que tomar cuidado com isso, porque existem fundos que performam bem em uma semana, em um mês, sim, só que nem todo fundo vai ser uma boa indicação para você colocar na sua carteira, porque senão seria muito fácil. Era só a gente abrir o Google, escrever quais foram os fundos que performaram melhor nessa semana e a gente montaria uma carteira que bateria todos os índices. Então você precisa ter uma estratégia de longo prazo para você saber quando comprar, por que comprar, quando vender, por que vender, e tem horas também que você não tem nem que comprar e nem vender, você tem que só acompanhar um pouquinho o que está acontecendo para você tomar uma decisão mais assertiva. Então isso acontece com muita gente. E o que eu tô falando aqui é vida real, tá? A gente começa a investir e a gente é completamente leigo. A gente vai estudando e a gente vai ganhando mais conhecimento. Só que no começo a gente pode evitar cometer erros bobos por falta de estratégia, por falta de conhecimento. Pô, aqui no YouTube você tá tendo esse vídeo aqui, você tá conseguindo pegar coisas que eu já errei na minha carteira e tô trazendo para você agora para você não precisar cometer os mesmos erros. E esse tipo de erro de copiar carteiras recomendadas ou ficar sempre pulando de fundo em fundo somente porque existe o fundo da semana, o fundo do mês, o fundo do trimestre, isso aí não vai te trazer rentabilidade nenhuma, muito provavelmente vai mais pulverizar e estragar a sua carteira do que realmente te entregar um bom resultado. Uma outra parte um pouco mais analítica que também atrapalha muito a composição de várias carteiras é a pessoa não ter nenhuma métrica sobre quando vale a pena vender um fundo sem margem de segurança para aportar em um fundo com uma margem muito superior. Eu fiz um vídeo aqui recentemente onde eu falei do HGLG11 e do BTLG11 e eu também mostrei no vídeo na prática por que eu vendia minhas cotas de HGLG11 e depois pode assistir esse vídeo aí, tá aparecendo para você aqui na tela. Só que qual foi o ponto? Eu vou dar de graça aqui para vocês a análise que eu mesmo fiz e compartilhei lá com os alunos do Renda Confi, tá? Isso aqui é um cálculo de preço teto de fundos imobiliários. E aqui estão vários fundos, ó. VILG11, GGRC11, BTLG11, BRC11 e XPLG11. Todos os fundos aqui atuam no segmento de logística. Quando a gente olha para margem de segurança, a gente nota que VILG11, colocando uma taxa de prêmio aqui de PCA mais 7 mais 1, a gente tem uma margem de segurança ainda de 11,48. Por que é bom a gente fazer isso aqui? Porque quando a gente olha, por exemplo, para o VILG11, a gente nota que as cotas do VILG subiram muito nos últimos 6 meses. Ó. O fundo subiu 3,11 e no ano o fundo subiu 22,75. Quando o fundo sobe muito assim, a pessoa pode olhar e falar assim, cara, mas ele estava custando 73 centavos, agora está custando 90, já subiu 22. Será que ainda vale a pena aportar? É uma dúvida muito pertinente na cabeça dos investidores. E se você não tem nenhuma métrica para você entender se o fundo tem ou não tem margem ainda com potencial de valorização, você pode deixar de aportar no fundo somente porque ele já se valorizou e aí você vai achar que o fundo não pode subir mais ou você não vai ter nenhuma métrica para você fazer isso. Eu não tô falando que ele vai se valorizar, mas dentro dos últimos dividendos que ele pagou, olhando também o relatório, entendendo ali o que a gestão tá planejando para o fundo para os próximos meses e anos, a gente nota que ele tem uma margem de segurança ainda de 11,48. Então até R$100,88 eu ainda poderia comprar as cotas do VILG que eu estaria dentro dessa margem aqui para receber IPCA mais 1. Outros fundos a mesma coisa. GGRC11, o fundo vem fazendo emissão, vem comprando um monte de coisa, vai alterando o portfólio e se a gente olha somente para o desempenho das cotas, a gente nunca vai saber se o fundo está ou não está no momento bom de compra, né? Se a gente pega o GGRC11 aqui, ó, no ano, ele andou de lado e caiu, menos 2,25. Nos últimos 6 meses, 0,50, não está acontecendo nada demais no fundo. Nos últimos 30 dias, 0,30, nos últimos 5 dias, 0,10. Então, realmente um fundo que o mercado ainda não precificou. Quando a gente faz o preço teto,
colocando IPCA mais 7 e um prêmio de risco de 3, a gente nota que o fundo está com 20% de desconto. Então, isso aqui é um mercado que ainda não precificou um fundo de qualidade. Quando a gente analisa os imóveis, quando a gente analisa a gestão, quando a gente analisa os inquilinos, a estratégia do fundo, a gente passa a entender isso. Só que a gente precisa ir para os números para a gente entender se aquilo faz ou não faz sentido. Então, a gente consegue notar aqui que o GGRC11 ainda tem uma margem maior. E aqui os outros fundos que depois você pode usar também. BTLG11, BRCO11, XPLG11. Isso aqui é uma palhinha do que eu vou mostrar para vocês na segunda-feira agora, onde eu vou explicar o que esperar dos fundos imobiliários para 2026 e 2027. Então, se você já gostou disso aqui, cara, aumente as suas expectativas para segunda-feira que vem, que eu vou te mostrar um horizonte gigante de como que você pode melhorar a sua performance nos fundos imobiliários e também ganhar dinheiro em 2026 e 2027, independente do nosso cenário econômico. E por último, para a gente fechar aqui um dos pontos mais importantes, uma dúvida que eu sei que é uma dúvida muito comum com muita gente. Por que muita gente não ganha dinheiro com fundos imobiliários? Porque a pessoa ainda prefere ter um imóvel para renda do que ter cotas de fundos imobiliários. Tem muita gente que eu converso que a pessoa tem um imóvel, às vezes a pessoa tem uma casa quitada e tudo mais, que ela recebe esse aluguel mensalmente. Só que quem recebe aluguel mensalmente sabe que você tem dor de cabeça com o inquilino, você tem depredação do imóvel, você tem imposto, você tem um monte de coisa que vai sendo descontado, dependendo de quanto você ganha na pessoa física, você pode ter até o abatimento de 27,5%. E aí, no final das contas, quando você pega o seu aluguel líquido na mão, você percebe que você está recebendo ali em torno de 7% ao ano, às vezes até um pouco menos. E não sou nem eu que tá falando isso, tá? Olha só a tabela FIP, conforme vocês estão olhando aqui, ó. O índice FIP-ZAP atualizado de yield da média dos aluguéis no Brasil fica em torno de 5,93. Então, quando a gente pega o segmento de imóveis no Brasil e no mundo, ele é extremamente interessante. Porém, existe a diferença entre você comprar para vender, você construir para vender e você ter o imóvel para renda. São três coisas totalmente diferentes. Então, olha só essa informação aqui da tabela FIP, tá? A rentabilidade do aluguel é calculada por meio da razão entre o valor de locação mensal, o valor por metro quadrado, e o valor de venda mensal, o valor por metro quadrado. A taxa anualizada pode ser obtida multiplicando-se o resultado por 12 e multiplicando esse resultado aqui na evolução histórica da rentabilidade do aluguel anualizado, fica em 5,93. Então, não sou nem eu que estou falando, a gente está vendo os dados aqui. Essa é a diferença entre a taxa de juros real, ou seja, Selic menos a inflação, e a rentabilidade do aluguel. A gente nota aqui que, ultimamente, ela ficou bem abaixo do que a nossa taxa de juros. A gente sabe que a gente tem uma Selic muito alta. E aqui eu sei que muita gente vai falar o seguinte: pô, Lucas, mas na minha cidade, na minha região, o aluguel é muito maior. Eu sei disso porque o Brasil é gigantesco e cada região do país a gente tem um índice, uma métrica de aluguel diferente. Por exemplo, né, em Santos, ó, o aluguel subiu pra caramba, 8,72. Só que quando a gente pega aqui, por exemplo, ó, Vitória, 4,13. Curitiba, 4,55. Fortaleza, 4,72. E boa parte aqui, ó, somente aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 estados ficam acima dos 8%. E quando a gente pega os fundos imobiliários, a gente sabe que é muito fácil hoje encontrar fundos imobiliários pagando acima de 1% ao mês. Se você tem dúvida, é só a gente olhar aqui alguns fundos que a gente já analisou aqui no canal. Quando a gente pega o dividendo yield dos últimos 12 meses, por exemplo, KNCR11, que a gente estava falando dele aqui, pagou 12,96. Tegaron, fundo de desenvolvimento, 14,42. GGRC11, 11,95. RZTR11, um FIAGRO, para a gente pegar vários tipos de segmentos aqui. RZTR11, um fundo que atua no segmento agro, pagou 13,42. VGIR11, um fundo já atrelado ao CDI, 15,92. E quando a gente pega a métrica aqui dos últimos 5 anos, a gente também nota que o resultado foi muito superior ou até 2 vezes mais do que o aluguel de um imóvel físico, pegando todas as métricas e regiões do país. Para a gente metrificar isso aqui e ficar ainda mais fácil da gente entender, olha só a diferença de quanto você precisaria investir em um imóvel físico para você ter R$5.000 de renda mensal e quanto você precisaria investir em fundos imobiliários para ter os mesmos R$5.000. Então, pegando essa taxa de aluguel mensal aqui em imóveis físicos, hoje, para você ter uma renda de R$5.000 por mês, você precisaria investir em um imóvel que custaria em média aí R$833.000. E dependendo da região, nem esses R$5.000 você pega por esse tipo de imóvel, tá? Eu fui bem conservador aqui, falando somente de um imóvel, tentando pegar uma métrica de todo o território nacional. Eu sei que tem alguns lugares que até uma casa de R$1 milhão, o aluguel ainda não vai ser R$5.000 líquidos na mão do proprietário,
tá? Porque além de pagar o imposto, você também tem que pagar a imobiliária, você tem taxa de PTU, tem algumas burocracias e acaba ficando ainda menor o rendimento. Mas ainda assim, eu fui conservador e coloquei uma rentabilidade um pouco maior. Já em fundos imobiliários, pagando 1% ao mês, o que é totalmente possível, uma carteira bem diversificada, a gente teria que investir 500 mil reais para receber os mesmos 5 mil reais. É uma diferença de 333 mil reais. Isso porque a gente está fazendo um cálculo aqui, ainda pegando um pouco defasado essa questão da rentabilidade. Ah, Lucas, mas eu não conheço ninguém que recebe acima de 1% ao mês. Eu vou colocar alguns prints aqui para vocês, os alunos do Renda com FII, e você vai ver que é totalmente possível. Por exemplo, a Glaucia aqui, que ficou até em primeiro lugar no nosso ranking de dividendos, com uma rentabilidade de 1% ao mês. Olha só, lá em maio desse ano, ela estava recebendo R$ 2.900, fechou setembro recebendo R$ 5.600. Isso aqui é totalmente possível porque quando a pessoa tem uma estratégia e quando a pessoa se sente confiante para às vezes pegar mais dinheiro e aportar mais. Tem muita gente que não ganha dinheiro de verdade com FIIs porque ela sempre fica com medo. Ela deixa boa parte do dinheiro na renda fixa, às vezes ela deixa um imóvel e ela não tem tanta segurança para pegar o dinheiro e investir de verdade. Tudo isso por falta de conhecimento. A gente tem aqui, por exemplo, o Rafael estava recebendo ali R$ 1.500 no mês de julho. Teve alguns resultados não recorrentes aqui também, mas a carteira dele rendeu 1,20 e aqui ele recebeu mais de R$ 3.700. Eu tenho vários, cara, eu tenho centenas de feedbacks como esses aqui de alunos com uma rentabilidade acima de 1% ao mês. Só que isso só é possível se a pessoa está disposta a estudar e se ela sabe aplicar uma estratégia válida, envolvendo tudo isso aqui que eu falei para você e colocando em prática, porque se deu certo para um, vai dar certo para você também. Enfim, isso aqui são só alguns pontos que fazem a maioria das pessoas perderem dinheiro com fundos imobiliários ou não conseguirem superar a média, que são as pessoas que ficam somente com uma rentabilidade ali bem próximas do CDI. Só que se você entende a importância de você construir patrimônio, ter renda mensal para você mudar a sua vida, não esqueça de estar comigo aqui segunda-feira, 7h30 da noite, onde eu vou mostrar o panorama completo dos FIIs para 2026 e 2027 e você ainda vai poder se inscrever no Renda com FII com 40% de desconto. Agora eu quero ver o corajoso que vai comentar aqui embaixo e falar assim: Lucas, eu cometi esse erro, mas a partir de agora eu vou mudar essa estratégia, vou estar na live junto com você para aprender mais sobre fundos imobiliários. Comenta aqui embaixo se esse vídeo fez sentido para você e claro, não esquece de deixar o like aqui e se inscreve no canal se você não seja inscrito. Te vejo na segunda-feira e te vejo nos próximos vídeos.